Me ouve agora? Opa! Estamos vendo aqui, ó, Humberto Medeiros e o Valber, né? Boa noite mais uma vez. Muito obrigado mais uma vez por ter aceitado o convite. E vamos falar de hematologia, né? Sim, com certeza, Hélio. Para a gente é um prazer estar aqui com você falando do que a gente mais ama, né? Hematologia. E Antes de falar de uma com... maneira natural, né? Mas deixa eu perguntar antes, essa dupla aí, como é que aconteceu essa história? Como é que vocês se conheceram e se encontraram aí na hematologia? Tem muita história, né, Wes? Nós trabalhamos no mesmo serviço após entrar no concurso do Estado, né? Humberto entrou no Hemoal um ano antes de mim, né? Depois eu entrei, isso já faz praticamente 17 anos, se eu não me engano. Então, estamos na mesma instituição, trabalhando junto há 17 anos, especificamente no laboratório de hematologia. Então, temos essa história de hemato, de oncohematologia há 17 anos. Eu, particularmente, já tenho 40 anos de formado. Desses 40 anos, 23 antes do Hemoal, eu achava que sabia fazer hemograma. Uhum. Quando eu entrei no Hemoal, eu disse, não sei de nada, porque a verdadeira hematologia eu comecei a aprender no Hemoal, né? E Humberto é o principal culpado desse trabalho que nós fazemos até hoje, né? Nós fazemos isso aí há uns 8 anos com a gente inaugurou aí, a gente publicou o site Lab Prática, e tudo começou com o Humberto, não sei de onde, trouxe uma maquininha com a foto, foi no microscópio e bateu a foto e mostrou para mim. Eu digo, é isso que eu quero fazer. E fiquei viciado. Fiquei realmente viciado em bater fotos e pronto. Aí começamos a compartilhar com colegas, né? E formamos alguns grupos, rapidamente, 2 grupos, quase 500 pessoas, exatamente com esses casos de hematologia que nós costumamos botar, né? A gente compartilhava. Então, assim, começou assim, né? Então, Humberto tem um ano a mais de experiência na hemato do que eu, que quando eu entrei, para mim tudo era blasto, para mim era tudo rolou, para mim era tudo coisa que eu nunca tinha visto antes, da intensidade de casos diários que a gente pegava. E ele, calma, rapaz, vamos aqui. E a gente começou a estudar, até hoje nós estudamos, para tentar entender um pouco da hematologia. E nós, estou contando aqui só a minha parte, espero que depois tu complementa aí. E hoje, né, a gente vai tentar mostrar para vocês um pouco da experiência nossa, nós vemos isso todos os dias, né? Pegamos casos praticamente diários de doenças hematológicas e a gente vai tentar mostrar aqui, dar algumas dicas, falar um pouco da nossa experiência. Desde 2018, na verdade, nós criamos a página Lab Prática. Aliás, 2016. Isso aí que o Valber falou, nós começamos a fazer imagens, foi em 2014, né? Eu, com um colega em um plantão, o colega me mostrou que os celulares poderiam, para mim era novidade até então, e eu acredito que foi justamente a partir daí que começou esse boom das análises clínicas do modo geral, né? Porque imagens a gente só tinha em Atlas, não é É isso? isso. E aí, durante um plantão, um colega meu foi e me mostrou um celular desses, um Samsung até. Aí foi, tirou na minha frente, assim, tirou a foto de, poxa, que legal. Aí eu fui, tentei com o meu, que era um daqueles mais simples, que até então eu não queria me render à tecnologia. Eu digo, eu vou comprar um celular caro, nada. Eu tinha um daqueles mais básicos. Porém, ele funcionou, a câmera dele funcionou. Por incrível que pareça, funcionou. Lógico, não tinha a mesma qualidade da do meu amigo, né? No outro dia, quando eu cheguei lá no serviço onde trabalho com o Valber, eu mostrei a ele, pronto, aí esse cara enlouqueceu. Esse cara enlouqueceu, começou, e como nós pegamos realmente casos diferenciados, né? Ele já começou, todos os casos ele queria fotografar, queria já compartilhar, aí imediatamente começou a criar os grupos, e aí foi esse boom, né? Foi uma coisa que foi crescendo rapidamente, começou a ajudar, inclusive, na agilidade dos pacientes, né? Porque quando ele criou o grupo, inicialmente foi com os médicos, né? Os profissionais de Uhum. laboratório
e os médicos da instituição. Então, quando ele pegava um caso, ele já fotografava, já botava as imagens da lâmina junto com a imagem do laudo. Aí os médicos, imediatamente, o médico não estava lá, mas sabia que, por exemplo, o caso era de uma criança, que ele ia ser internado no hospital tal, ele já entrava em contato com o colega, olha, reserva uma vaga aí para uma criança. E assim isso foi agilizando demais os procedimentos dentro da instituição, e a coisa foi crescendo a partir daí, né? Entendeu? E como o Valber falou inicialmente, realmente assim, hematologia a gente pensa que sabe quando começa a fazer, né? A fazer o basicão, né? Então você faz ali 15, 20, começa a fazer 15, 20, 30, aí acha que sabe quando você libera 100 hemogramas por dia. Ah, não, eu agora sou sou tampa. Todos os hemogramas normais. E aí, quando você se depara. Eu me achava o cara, eu estava com 23 anos de formado. Aí, quando você cai num serviço onde todos os exames, praticamente todos, são alterados, você tem um ou outro normal, aí você, meu Deus do céu, o que é que está errado? Era eu antes ou sou eu agora que eu estou vendo demais? Então, era um problema, assim, porque você começa também, tem a questão que você começa querendo dar atenção demais a tudo. E, na verdade, como é que eu quero dizer, o que é que eu quero dizer com isso? Por exemplo, um hemograma que só tinha plaquetas alteradas, série vermelha normal e série leucocitária normal, um hemograma de PTI, por exemplo, você termina no começo querendo perder muito tempo com o que é normal. No caso, hemácia, a série vermelha e a série branca. Ou seja, aí no começo você começa perdendo tempo com tudo. Que realmente, à medida que você vai ganhando experiência, é que você começa a filtrar o que é que realmente tem importância, como é que você deve proceder durante a sua rotina de um laboratório específico, assim. Mas no começo você realmente perde tempo com tudo. Porque aí você também tem aquelas anemias que você não tem nada de alterado, ou seja, uma anemia normo-normo, ou quando muito, micro-hipo, né? Mas alteração de forma você não tem, e aí, de qualquer forma, você termina perdendo muito tempo com esses casos também. À medida que o tempo vai passando, você vai ganhando uma casca, né? Como se diz, ficando experiente, aí você começa realmente a filtrar o que é que realmente vai te demandar um olhar mais específico, um olhar mais calibrado. E tudo isso é só o tempo. E aí foi a partir desse nosso trabalho que a gente começou a querer passar para os colegas esse tipo de experiência, porque a gente sabe que liberar hemogramas que o equipamento libera, ou seja, quando não tem muito o que se observar, é muito simples. Valber até diz direto isso aí. Se em 100 hemogramas, tudo normal, você errou 2, na verdade, você errou mais, né, Valber? Como é que tu costuma exemplificar isso aí? Geralmente, a gente, quando vai falar com alunos, colegas, eu digo o seguinte: um médico recebeu 100 hemogramas de um profissional, né? Então, Humberto fez 100 hemogramas. Desses 100 hemogramas, 98 deles tinham uma anemiazinha, tinham uma coisa que praticamente o equipamento, um bom equipamento, entrega isso de bandeja a você, com a leucometria correta, hemoglobina, plaquetas corretas e a própria celularidade. Você dá aquela conferida, dá aquela olhada, vê se não encontra nenhuma alterações morfológica, não se libera. Então, teoricamente, 98% desses exames estariam totalmente corretos, onde o médico não iria fazer nenhuma reclamação. Mas 2 desses hemogramas, tinha um grau de dificuldade, né, em relação à avaliação morfológica ou do conjunto do hemograma, onde ele liberou errado. Aí eu faço a seguinte pergunta para o grupo. O laboratório, né, se for fazer uma estatística, se você olhar, ele só errou 2 hemogramas e o laboratório acertou 98% dos hemogramas. Mas se você for fazer uma avaliação do profissional, esses 2 hemogramas que ele teria que acertar, ele errou. Então, o percentual de acerto dele foi 0. Ele tirou 0. Porque os 2 únicos hemogramas onde tinha um problema,
ele avaliou de uma maneira incorreta e levou o médico a uma outra ideia, ou então passou por uma hipótese diagnóstica. Então, a função nossa, claro que cada laboratório é um laboratório de rotina é diferente de um laboratório de hematologia. O nosso concentra exatamente todas as alterações, todos os problemas do estado, praticamente 98% das doenças neoplásicas ou doenças hematológicas migram para o nosso serviço de hematologia. Então, a gente tomar o cuidado que aquela pancitopeniazinha com neutropenia que o cara às vezes coloca devido à baixa leucometria, não foi possível fazer a contagem e libera, ali pode ter um blasto, ali pode ser o início de uma leucemia aguda e ali é onde está o problema. E a gente tenta fazer isso e mostrar a importância do citomorfologista nesse tipo de avaliação. Como o Humberto bem falou aí, a gente começa a fazer uma certa triagem, né, e a gente usa muito isso na chamada pré-avaliação do laudo. Então, antes do hemograma, da lâmina estar corada, sai primeiro o laudo do equipamento e ali a gente, quem pega os casos, né, eu, Humberto, os demais colegas, a gente já começa a fazer uma pré-avaliação e algumas pré-avaliações dessas já direciona para um tipo de neoplasia, seja ela uma LMC, seja ela uma LLC, seja ela as leucemias agudas, que a gente pode, né, inicialmente, claro, que conhecendo o seu equipamento, direcionar, antes de ver a morfologia, a levantar uma hipótese diagnóstica. Claro que a avaliação morfológica com os dados quantitativos do equipamento é que fecham o diagnóstico laboratorial, né? Assim, a hipótese de uma neoplasia hematológica a partir desse contexto, né? Dados quantitativos e avaliação morfológica. Então, esse aí o trabalho que a gente faz. A gente faz alguns cursos presenciais, outros também à distância, como a gente diz, que o colega recebe uma caixazinha com 18 casos, ele mesmo tem a experiência real, né? É um trabalho que a gente faz, está no 14º programa nosso. Então, assim, é essa experiência que a gente tende a passar. A gente sabe que tem ajudado a muitos colegas aqui em Alagoas, o nível dos profissionais que já entraram em contato com a gente, já fizeram algum tipo de curso, tem melhorado muito. E não sou eu, nem o Humberto que está dizendo, não. São profissionais da área que têm dito isso. Nós trabalhamos praticamente com 18 hematologistas. Conhecemos todos os hematologistas do estado. E muitos deles, às vezes, de outras instituições, quando tem problemas, eles nos mandam sangue para fazer uma avaliação com a gente. Então, a gente conseguiu, né, através desse trabalho que a gente faz, conseguiu um certo respeito profissional em relação a isso, porque nós, teoricamente, fazemos poucos hemogramas, porém, hemogramas com grau de dificuldade, né, na avaliação, tanto morfológica como tudo aí, elevado. Então, 50 hemogramas da gente aqui, que o Humberto ele disse, bom, um ou outro normal, é difícil encontrar normal, a não ser quando é uma fé. Mas esse trabalho que a gente faz, nós ficamos satisfeitos quando deparamos com colegas que conseguem resolver um problema, ganham confiança, e o grande segredo da hematologia é você ganhar confiança. A confiança ganha, claro, com o tempo, com o estudo, né? E, assim, participando de situações como essas, porque, às vezes, houve uma dica nossa que, às vezes, nem se lembrava ou nunca tinha percebido isso aí, e, muitas vezes, se resolve esses casos com esse compartilhamento de informações que nós fazemos. Eu achei bastante... Eu achei bastante interessante essa questão aí da porcentagem que vocês colocaram, né? Porque realmente, quando a gente coloca um hemograma de forma individual, né? Se o cara errou, ele pegou ali, pode acabar, né? Entre aspas, com uma vida. E uma vida realmente não tem preço. Então, é bem legal realmente essa colocação de vocês. Hélio, só dizendo assim, só pegando o gancho aí seu, eu quero saber o seguinte, o médico vai lembrar desses 2 hemogramas que você errou ou dos 98 que você acertou? Com certeza dos 2, né?
É que ele vai ligar, xingar pra caramba, mas enfim. E aí, pessoal, claro, agora entrando no nosso tema de hoje, né? O Humberto ele vai compartilhar aqui com a gente, mas claro, com a participação de ambos aqui. A gente vai comentar um pouco, eu só vou ser o intermediador, mas o Humberto ele vai colocar aqui algumas imagens até para a gente entrar no tema de hoje, que é essa interpretação aí laboratorial do mieloma múltiplo, né? Como é que a gente reconhece as fases, a morfologia? Ele trouxe aqui algumas imagens, então vou pedir aí, Humberto, para você já colocar para a gente discutir um pouco, né? Bom, então vamos lá, né? Mieloma, Valber é que gosta de falar bastante de mieloma, porque essa doença ela acontece numa idade, numa faixa etária que é dos coleguinhas dele, né? Então ele antigamente ele dizia, como era dizia Valber antes? A gente, quando sempre vai falar em idade, a pessoa que tem 60 anos para cima, ele é um idoso. Tanto é que eu tenho até plaquinha hoje do meu carro de idoso que eu consegui. Não tem coisa melhor. O estacionamento é que ela botar plaquinha só pertinho das entradas, aquele negócio tudo. Então, eu utilizava muito, antes dos 60 anos, idoso com 60 anos. Só que eu cheguei aos 60, 61, 62. Então, eu já mudei, né? Eu não vou me chamar de idoso, digo um jovem com experiência, né? Tal. Eu já começo a dizer que idoso é a partir dos 65 até eu chegar lá, né? Quando eu chegar lá, a gente tenta aí pensar em outra coisa. E é algo já importante, né? Vocês já falaram disso, aliás, agora. É algo muito importante essa questão da idade, né? Porque às vezes a gente vê uma coisa, chega lá, Sim. a idade do paciente, muito jovem. Será que é isso mesmo? Então é muito importante essa questão da idade mesmo, né? Sim. É crucial, Hélio, sabendo que é uma doença que acomete as pessoas, né, a partir da sexta década, né? Ele tem uma média de idade de 62 anos. Porém, isso é na literatura, né? Se a gente for seguir isso aí, né? Não, o cara tem pode ser mieloma depois dos 60, a gente já pegou com 36 anos. Né, com 38 anos, mieloma, 40 e poucos anos, menos de 50, 50 e poucos anos. Então, a gente tem pegado muitos pacientes com mieloma múltiplo fora dessa faixa etária. Claro que acomete quando a gente observa essa imagem que Humberto colocou, né, um pulô eritrocitário, com paciente apenas com anemia, com 60 anos ou mais, a primeira coisa que a gente vai pensar é isso. Agora, eu pergunto, né, aos ouvintes aí, aos colegas, mas será que rolou é patognomônico do mieloma múltiplo? Ou seja, se eu vir rolou, né, num paciente jovem, que eu já peguei um paciente com 5 anos, com pancitopenia, com febre e com rolo eritrocitário. Será que é mieloma? Pode existir um mieloma em pacientes tão jovens? Quando a gente coloca de uma forma mais direta, até porque eu também já tinha abordado esse tema, a gente tem outros achados, né? Que podem gerar para a gente esse rolô. Exatamente isso. Quando criança, Hélio, existe 2 casos no mundo, né? Um com 5 e um com 8 anos, e um deles era brasileiro. Então, é uma coisa extremamente rara, né, para você pensar em mieloma em pessoas muito jovens. Então, nesse caso em particular, eu observei o rolo eritrocitário num paciente com pancitopenia, sem neutropenia absoluta, e no final das contas ele tinha rolo e era um calazar. Ele tinha hepatosplenomegalia, febre e rolo eritrocitário. É dos casos que o rolo pode apresentar, porque quando o paciente está com calazar, existe um aumento de células plasmáticas, dos plasmócitos na medula óssea, e isso faz com que haja um aumento da produção, da produção de imunoglobulina. Então, isso aí leva a um rolo. Então, nesse caso, era um calazar. Então, nós, quando fazemos hemograma e vemos a presença do rolo, claro que os médicos que recebem nossos exames já sabem mais ou menos, né? Porque a gente coloca. Sabem que isso não é patognomônico do mieloma múltiplo. Pode aparecer em processos inflamatórios, algumas outras neoplasias não hematológicas, né? No próprio calazar. Então, assim, a gente tem que ficar atento, juntar essas informações, velho.
é você observar um paciente idoso com uma célula dessa que você está vendo aí, que não tem cara de um linfócito reacional, né? Você vê um núcleo excêntrico, halo perinuclear, citoplasma abundante e basofílico. Então, isso aí é um plasmócito, né? Então, se você tem esse contexto, com uma célula dessa, que no mieloma múltiplo em sangue periférico, pode apresentar uma ou poucas, ou pode também não apresentar, não é obrigado a apresentar plasmócito em sangue periférico e mieloma múltiplo. Ficar ligado nisso, entendeu? Diferente de outra doença plasmática, como a leucemia de células plasmáticas. Então, assim, um quadro como esse, como o Humberto colocou essas imagens, já foi exatamente para instigar, né, e a gente depois não ficar achando que viu, rolou e associar diretamente com mieloma múltiplo. Esse aí é o grande lance. Hematologia tem que se pensar, né, tem que se avaliar antes de tudo, tem que entender um pouco de clínica das várias patologias hematológicas para a gente poder fechar ou direcionar para uma hipótese diagnóstica. Até como você falou, tem um conjunto de informações, né? Até de física, nesse caso a gente tem que entender com a formação do rolô, né? Acúmulo ali de proteína, potencial zeta e por aí vai. Isso é verdade. Muitas vezes o problema é que os hemogramas, eles se apresentam, né, no nosso serviço com anemia esclarecer. Então, um paciente com 60 anos, com hemoglobina, às vezes, que varia entre 7 e 10 miligramas por decilitro, e você simplesmente com a hemoglobina 10, com anemia, e ninguém descobre o porquê. Às vezes, a clínica ela não está tão evidente, né? Porque a clínica de mieloma múltiplo, né, às vezes pode vir com patologia, com a nefropatia, com problema renal, né, com lesões líticas que podem apresentar. Lembrando que também existe mieloma múltiplo hipossecretor, né, onde o hemograma não ajuda muito a você fechar um diagnóstico, né? Então, assim, eu sempre costumo dizer que a definição de mieloma, né, é aquele crescimento desordenado, né, das células plasmáticas, que grande maioria são células maduras, provenientes do linfócito B, e as imaturas, que são os plasmoblastos, né? E que simplesmente ela infiltra toda a medula. Então, se você hoje tiver mais de 10% de plasmócito na medula óssea, com a clínica, associando a clínica também, né, porque você tem que ter, além disso aí, né, um eletroforese mostrando o pico monoclonal, né, essas imagens que o Ben está botando aí, dessas medulas, né, realizadas no nosso serviço. Para vocês terem uma ideia, um mieloma múltiplo, no nosso serviço, ele está no diagnóstico, e com menos de 8 horas, ele tem um diagnóstico. O hemograma é feito pela manhã, se o exame chega ao médico ainda pela manhã, faz-se o mielograma, a gente dá uma olhada, avalia o mielograma e o diagnóstico é confirmado com menos de 8 horas. Às vezes, 6 horas a gente fez o diagnóstico desse aí, entendeu? Sem o resultado da eletroforese de proteína, né? E simplesmente a clínica e o resultado do hemograma. Então, esse é um dos... Até tem um hematologista antigo, muito bom, que ele disse, olha, um negócio desse aqui, a gente não vê em todo lugar, não, porque você tem um hemograma com direcionamento para um mieloma múltiplo, né, com anemia, rolô, paciente às vezes tem clínica, mas às vezes não tem uma clínica, tem apenas anemia esclarecer, e esse paciente sai com um diagnóstico de mieloma múltiplo rapidinho, já com direcionamento de externação para um hospital de referência. Como o Valber já falou bem aí, Hélio, muitas das vezes esses pacientes chegam apenas com uma discreta anemia. Então, às vezes o médico ele não tem, ele não suspeita de maneira alguma de que se trata de uma doença como essa, né, como o mieloma múltiplo. E aí, quando nós observamos o hemograma, aí o que chama a atenção realmente é o rolô, tá? Então, o rolô, nós sabemos, como o Valber também já comentou aí, ele não é específico de mieloma, mas o rolô de mieloma, ele é diferente.
Então, é aquele rolô que, inclusive, a própria lâmina toma aquela coloração diferente, aquela tonalidade azulada, né? A nossa coloração é uma coloração onde a gente cora diversas lâminas ao mesmo tempo. E aí você percebe a diferença. É tanto que já teve vezes de Valber dizer assim, até o técnico consegue identificar uma doença grave pela lâmina. Isso brincando, né? Macroscopicamente. E até lá atrás nós fizemos uma postagem também referente a isso, onde inclusive, assim, a nossa não foi a primeira. Se você pegar todo o livro, vai ter comparações de lâminas normais com a lâmina de mieloma. Nós fizemos uma postagem no Facebook, na época, né, e nos grupos, e em um dos grupos teve um colega nosso, inclusive um colega muito bom, acho que não vou nem precisar citar o nome aqui, que riu do Valber quando o Valber falou sobre isso. Deu uma risadinha ironizando, entendeu? Porque a gente sabe que é clássico, a gente sabe que também, assim, nem sempre isso vai acontecer. Você pode pegar uma lâmina com uma outra patologia, por exemplo, a gente que tenha o hematócrito muito alto, às vezes fica a tonalidade mais clara, quer dizer, mais escura do esfregaço, e aí, lógico, que a gente vai ter que ter esse cuidado de avaliar, né? Mas a do mieloma, ele é bem característico. Lógico que tem as exceções também, como o Valber falou, por exemplo, o hipossecretor, ele não, além de não causar esse rolô, ele também não deixa a lâmina com essa tonalidade diferente. Mas, de modo geral, boa parte dos nossos pacientes chegam apenas com, como eu já falei, anemia a esclarecer, e às vezes é só a série vermelha que está alterada, série branca e série plaquetária não está. E, lógico, dependendo do grau da doença, isso poderá acontecer de ter leucócitos reduzido ou elevado, né? Que a gente sabe que pode ter uma reação leucoeritroblástica também no mieloma, e também pode ter a plaqueta. Agora, tem um caso bem interessante, quando a gente fala de mieloma, que é importante falar. Nós já diagnosticamos também um caso como esse, o Valber, que fez o exame, na irmã de uma colega de trabalho. Isso foi ao acaso, a irmã dela estava há 4 meses, 4, 5 meses, rodando já, tinha ido a diversos especialistas, reumatologista, ortopedista, ou seja, vários médicos, que ela tinha tido até uma fratura espontânea. Infiltração. E também devido à descalcificação que acontece na doença, né? É verdade. Então, aí a irmã dessa colega de trabalho, colega mesmo, ela era técnica do laboratório onde nós trabalhamos. E aí ela chegou, um dia lá, ela levou a irmã dela para fazer o exame. Levou a irmã para fazer o exame, e aí quando o Valber colocou a lâmina no microscópio, ele olhou para ela e disse, é um mieloma. Aí não, foi assim, não. Vai! Não, mas você chegou... Foi a colega tinha visto, né, a lâmina, e ela estava lá com a colega, e aí? Ela viu que tinha um rolô, um negócio diferente, e levou a lâmina para mim. Eu estava de costa para a colega, aí a colega falou, Valber, dá uma olhadinha nessa lâmina. Quando eu olhei, vi um rolô, vi um plasmosso, vi 7 hemoglobinas, assim, mieloma múltiplo. Aí eu pensando que era um paciente do ambulatório. Aí a colega disse, Valber, não brinca não. Não estou brincando não, isso é um mieloma múltiplo. Aí ela disse, é irmã de Mônica. Aí eu olhei para ela atrás e digo, peraí. Fica gelada. Vamos dar uma olhadinha melhor. Começou a chorar na hora. Eita. Eu brinquei com mieloma. Foi feito no mesmo momento um mielograma e a medula estava totalmente infiltrada por plasmócitos. Eita. Ela já tinha tido até uma fratura na costela. Você vê. Nossa. Quem sabe, né? Vocês falaram aí algumas vezes, né, sobre a questão do hipossecretor. Teve até perguntas sobre isso. Vocês têm mais detalhes, assim? Como é que eu conseguiria perceber que é um hipossecretor, assim, na minha rotina? Não consegue. Pelo hemograma, não. Pelo hemograma, não. O resultado foi clínico. O diagnóstico foi clínico, né? A médica, com todos os sintomas que a paciente tinha, o hemograma só tinha anemia, sem rolô eritrocitário, não foi visto
células plasmáticas, mas a médica disse, a hematologista, é um mieloma. E fez o mielograma e a medula estava totalmente infiltrada, não observava rolou também na medula óssea, só plasmócito. Então, assim, nesse caso, o hemograma não ajuda muito. O bom saber é que esses secretores, eles ficam em torno de 1% de todos os mielomas, né? Porque o mieloma mais comum é que tem um pico monoclonal em imunoglobulina G, que é em torno de 60% dos mielogramas, ele tem um pico monoclonal na IgG. Geralmente a IgA fica em torno de 20%. E os mais raros é o IgD e o IgE, que tem mieloma. Então, o mieloma depende muito do tipo de imunoglobulina que ela apresenta. Apresenta essas imunoglobulinas, né, e geralmente fazem quando no nosso serviço não faz a eletroforese de proteína, faz logo o mielograma na hora, porque a gente só atende 100% SUS, e às vezes numa situação dessa, para você solicitar um eletroforese, às vezes paciente do SUS, eles não fazem ou não têm condições de fazer uma eletroforese de proteína. Então lá, por isso eu digo, fecha o diagnóstico rapidinho, né? Aí, sim, só voltando aqui um pouquinho, né, porque a gente começou a falar de maneira aleatória, então é importante a gente lembrar que o mieloma, ele nem sempre vai aparecer plasmócito. Vocês viram, eu coloquei há alguns slides atrás, algumas imagens de plasmócito no hemograma, né? Mas a grande maioria dos hemogramas de mieloma, nós não vamos ter plasmócitos no sangue periférico. Nós vamos ter, quando muito, alguns linfócitos com características linfoplasmocitoides. O que é que significa isso, né? É aquele linfócito que lembra um pouco o plasmócito, mas ele não tem todas as características, ele não preenche todos os critérios, aquele citoplasma amplo, com aquele citoplasma hiperbasofílico, ou seja, é aquele que lembra mais um linfócito reativo mesmo. Uhum. Então, o que é que a gente tem que lembrar quando pensar em mieloma no hemograma? Nós vamos ter alterações nas séries celulares, ou em maior ou em menor grau, mas uma das características principais realmente vai ser o rolô. Aí esse rolô também, ele poderá deixar dúvida, né? Porque qualquer esfregaço, quando você termina adentrando demais no esfregaço, mesmo qualquer esfregaço normal, de amostra normal, você vai ter aquele empilhamento que se parece com rolô. E nós já vimos muitos colegas também se equivocarem em relação a isso. O rolô, quer dizer, a amostra que apresenta rolô, você vai mesmo para a borda e mesmo assim ela não se desfaz os empilhamentos. Ou seja, você vai para aquela parte da lâmina onde tem espaço suficiente para as hemácias se espalharem, quando você está fazendo o esfregaço, mas mesmo assim elas não se espalham. Elas ficam com a tendência de se empilhar, e aí você tem alguns empilhamentos e muitos espaços ao redor. Deixa eu voltar só alguns slides para a gente ver isso. Tem uma técnica também, né? Eu vi imagem aí que você mostrou, tem uma... Sim, sim. Essa técnica a gente começou a fazer justamente para suprir essa necessidade de quando a gente ficava com dúvida, né? Então, eu não sei se aí vocês já estão vendo a imagem de rolô, essa Sim. imagem, rolô. Sim. Pronto, veja só. O que eu quero dizer é que a gente está no espaço da lâmina, onde nós temos espaços suficientes para as hemácias elas se espalharem. Mas, mesmo assim, a tendência delas é permanecerem agrupadas e de forma que lembram realmente o empilhamento, como se fosse um empilhamento de moedas, né? Que é o que os livros falam, né? Então, e vocês vejam que nesse campo aqui a gente só tem um linfócito. E o linfócito, sim, ele está repuxado. Por quê? Porque essa área, como eu disse, é aquela área onde era para estar todas as hemácias espalhadas, caso fosse um hemograma normal. Entendeu? Então, esse é o empilhamento clássico que a gente vê em qualquer hemograma de mieloma. Eu vou passar rapidamente, ó, aqui já é uma imagem
medula óssea, onde nós podemos ver realmente os plasmócitos bem característicos aqui, alguns mais, outros menos, ó, dando um zoom. Então, percebam a quantidade de citoplasma para o núcleo nessas células. Então, às vezes, as pessoas veem, lá na frente a gente vai chegar, aqueles linfócitos plasmocitoides, e eles terminam chamando de plasmócito. Então, a gente alerta também para isso, porque não é todo hemograma. Pronto, essa imagem aqui é a imagem que você deve ter visto do rolô, do testezinho que a gente faz, né? Então, nós começamos a fazer alguns testes com várias diluições para ver, inclusive, assim, eu fiquei com curiosidade para ver até quando a gente tem diluições seriadas, como, por exemplo, a gente faz com VDRL, né? Sim. Então, para ver até quantas diluições ele permaneceria, né? E ele só permanece, pelo menos nos testes que nós fizemos, ele só permanece na diluição em partes iguais, né? Uma parte de soro fisiológico ou o reagente do equipamento, né? O diluente, a gente também pode fazer com diluente, e uma parte da amostra, ou seja, justamente 1:2. Então, quando a gente faz, quando não é... Então, se você pegar um hemograma, ficar com aquela dúvida, será que isso aqui que eu estou vendo é rolô ou não? Faz esse testezinho. Se não for um rolô, na diluição, ela vai, essas hemácias elas vão se espalhar. A tendência é elas se espalharem realmente, porque o que é que a gente faz quando a gente faz essa diluição? A gente dá mais parte líquida a essa amostra para que ela consiga se espalhar. E aí, devido àquela questão da alteração do potencial zeta, o potencial zeta nada mais é do que essas hemácias, elas têm uma carga elétrica igual. E aí a tendência dela, numa amostra normal, é elas se espalharem. Com a alteração do potencial zeta, a tendência delas é se empilharem, né? Ou seja, se manterem unidas. E aí vocês percebem que nós temos bastante espaço aqui entre elas para que elas pudessem se espalhar. Mas aí, como tem essa alteração do potencial zeta, elas preferem, digamos assim, permanecerem unidas. Só acrescentando aí, Humberto, essa informação desse teste. Primeiro, esse teste foi Humberto, que eu sempre costumo dizer, tem um ar de cientista, um perfil de cientista para buscar essas respostas. De brincar, né? E o que acontece? Quando a gente coloca uma gotinha e espalha uma camada bem fina na lâmina, tem que observar de imediato. E você vê essa formação do rolô imediatamente. Quando não, ou seja, o pseudo rolô, as hemácias ficam dançando. Exatamente pelas cargas negativas, elas ficam se repelindo. Então, elas ficam, não formam esse rolô. Então, é muito interessante. Eu vou contar casos de colegas, né, que moram numa cidadezinha pequena, né, perto de uma cidade maior, que seria a cidade de referência para a cidade dele. E ele começou numa cidade pequena a descobrir 2, 3 casos de rolô no ano, de mieloma múltiplo no ano. Então, ficou um cara de referência. Os médicos começaram a confiar nele. Por quê? Porque ele começou a dar informações que poucas pessoas davam. Então, ele fechou um diagnóstico. Eu costumo dizer que ele praticamente direcionou para um mieloma múltiplo. Quem ganhou no interior a galinha foi o médico, ele ganhou só Ai, você é bom, entendeu? Mas isso faz com que o profissional seja reconhecido porque está fazendo as coisas da maneira correta. Então, a grande coisa, né, dessa nossa profissão é você saber que está fazendo a coisa correta, que está ajudando, né, a fechar um diagnóstico, e quanto mais cedo um diagnóstico de uma determinada patologia hematológica, geralmente melhor o prognóstico, claro, dependendo da patologia. Então, são informações que parecem uma besteira, mas a gente faz até hoje. O Humberto mostrou aí, realmente o cara não tem dúvida que é rolô, mas outras a gente fica em dúvida. Então, paciente de 60 anos, tem um empilhamentozinho, mas tem uma anemia de 5, de 6 gramas de decilitro, então, e mostra, a gente faz o teste na hora. Quando não não forma o rolô. A formação do rolô é praticamente imediata.
sabe? Então, assim, é uma técnica que não custa absolutamente nada, porque é 100 microlitros de soro, 100 microlitros de sangue, e você faz na hora essa camadazinha fina, né? Eu geralmente faço com a própria pipeta, a ponteira, né, da pipeta automática, com aquela escorregada assim na lâmina e olho na objetiva de 10, depois boto na de 40. Então, são informações que vale a pena conhecer, porque pacientes, né, quase chegando, né, 60 anos, quase chegando a ser idoso, né, quase chegando a ser idoso, né, depois de 60, ele começa a apresentar coisas. Paciente com mais de 60 anos, com anemia ou alguma citopenia, seja ela plaquetopenia, anemia ou leucopenia, a gente começa a viajar, porque pensar em SMD, pensar em pancitopenias, com a deficiência de vitamina B12 e ácido fólico, com VCM elevado ou não, às vezes você pode ter um diagnóstico precoce de uma anemia megaloblástica, né? A grande maioria, claro, com VCM elevado, mas existem casos com VCM dentro da normalidade elevado, mas dentro da normalidade ainda, que a gente detecta, às vezes, algumas alterações direcionando para uma anemia megaloblástica. Então, todas essas características em idoso, né, e o mieloma, só lembrando, é a segunda neoplasia hematológica mais comum no mundo. Aqui, para vocês terem uma ideia, existem 7.500 casos anuais de diagnóstico de mieloma múltiplo. Olha, eu acho que ainda tem que ser vários, né, subdiagnosticados ainda. Quando começarem os colegas a fazer esses testezinhos aí, vai começar a ver rolou e direcionar para mieloma aí, aumentar talvez essa coisa para que o paciente tenha um bom tratamento, um tratamento precoce para tentar minimizar os problemas, né? Valber, deixa eu te interromper rapidamente aqui. Olha só essa imagem que está aí, pessoal, já deixei ela um pouco aqui, mais de tempo, para a gente ver. Olha a quantidade de espaço que tem entre as hemácias. Então, por que é que essas hemácias aqui, ó, que estão agrupadas, empilhadas, elas preferem ficar juntas, né? Por quê? É justamente devido à alteração do potencial zeta, né? Ou seja, no hemograma normal, essa quantidade de espaço que tem aqui, elas estariam espalhadas. E aqui, quando você pega um hemograma que você observa isso, lógico que aqui está fácil, né? Porque aqui nós temos um plasmócito realmente aqui do lado. Esse aqui a gente pode afirmar que é um plasmócito, mas às vezes a gente não tem um tão característico, digamos, um só como um linfócito como esse que está aqui do lado, né? Que está meio disforme. Ou às vezes está só com o citoplasma um pouquinho mais amplo. Então a gente nem sempre vai ter outras alterações que vai nos levar a pensar em mieloma, né? Mas aí, como o Valber disse, é o conjunto das alterações, né? Você junta a idade do paciente, você percebe as citopenias no hemograma, e aí, com essa observação, você termina sugerindo e fazendo uma sugestão muito direcionada para a patologia que esse paciente apresenta. E vocês costumam ter, assim, informação como o Valber já comentou, é crucial, né? Contato, assim, com médicos no local que vocês trabalham é algo também que vocês colocam como crucial para acompanhar também o paciente, a questão da clínica, né? Sempre. Também, sim. Show. Todas Isso, vezes... na verdade... Pode falar. Pode falar, Valber. Não, eu estou dizendo que é comum, né, a gente, porque assim, como a gente está tratando com médico hematologista, muitos deles já botam uma hipótese direcionada para alguma patologia. Muitos desses exames, como eu disse anteriormente, eles são realizados hemograma externo e chegam no nosso serviço. Muitos deles com determinadas avaliações, vamos dizer assim, não muito satisfatórias. Tá certo? Então, às vezes, o paciente tem lá presença de uma criança com 80%, 90% de linfócitos e anemia, plaquetopenia, né? Pode estar com a leucopenia, leucócito normal, ou até uma leucocitose, e o colegas liberam, às vezes, com um linfócito. A gente, às vezes, entende que nem todo serviço eles têm uma coloração de qualidade, como uma coloração hematológica, como a que nós usamos, que é a Meigel-Valpimsa, e, às vezes, usa o panótipo.
E essa coloração, às vezes, dificulta muito a avaliação. Às vezes, as lâminas realizadas por outros técnicos, e às vezes, como faz muitas lâminas, a lâmina não fica de qualidade, fica um esfregaço meio grosso. Tudo isso dificulta uma avaliação morfológica. Então, às vezes, chega, né, uma situação como essa, o médico, às vezes, desconfia, porque o médico faz a avaliação clínica. Então, o paciente, às vezes, tem uma pancitopenia, ou um leucócito normal e uma bicitopenia, uma neutropenia absoluta, tem febre, tá certo? Tem dores. Então, assim, o médico fala só, isso aí pode ser uma leucemia aguda, mas o exame, às vezes, não traz essa informação de blásticos na descrição do laudo. Então, o que acontece? Se a gente, geralmente, quando a gente faz, é feito, às vezes a gente não vai nem lá, mas é tão perto, e eu gosto, e o Humberto também, a gente conversar com o médico, porque a gente troca informações morfológicas com informações clínicas, e isso a gente aprende também, entendeu? Esse feedback que dá, tem médicos lá, tem alguns médicos e médicas que nos dá uma verdadeira aula, entendeu? Quando a gente direciona, ou quando a gente dá um laudo aqui, ela diz, isso, começa a falar, e para mim eu acho espetacular, porque são informações da vivência daquele hematologista. Então, ele está vivendo, ele tem experiência de determinadas patologias, né, e onde a gente joga a nossa avaliação morfológica, e quando casa, é a coisa perfeita, entendeu? Assim, eu digo profissionalmente falando. É como se você, hoje, no nosso serviço, acho que uns anos para cá, o Humberto deve saber mais, a gente está tendo agora o feedback desses resultados que nós liberamos, que é os resultados das imunofenotipagens, ou seja, a gente descreve, nós fazemos as nossas descrições das leucemias agudas segundo a avaliação FAB, né? Que é uma avaliação morfológica. Uhum. Então, a gente descreve determinadas leucemias, a mais importante dela é a LPA, né? Tanto hipogranular como a hipergranular, que tem que ter um tratamento de urgência, mas a gente descreve isso aí fazendo uma avaliação morfológica, direcionando para determinado tipo ou subtipo, segundo a classificação FAB. E quando o resultado chega, é perfeito. Eu e o Humberto, a gente tinha, às vezes, uma certa dificuldade com a avaliação morfológica das leucemias linfóide aguda, a L1, tipo B e tipo T. A gente acaba descobrindo isso, porque a T tem uma diferença, tênue, mas tem uma diferença em relação à cromatina da A. Tem também um pleomorfismo nuclear. Então, muitas vezes, a gente diz, quando está aqui, às vezes tem dúvida, porque a gente já pegou leucemia aguda com hemoglobina normal, com plaqueta normal e com leucemia aguda. Aí a gente, será que é um linfoma? Será que não é? E a gente começava a imaginar isso, morfologicamente falando, e quando chegou o resultado, a gente realmente, muitas das vezes, a gente tem acertado, né, fechando com a imunofenotipagem. Isso, para a gente, nós ganhamos muito com isso, com esse resultado da imunofeno, quando a gente faz uma associação daquilo que a gente liberou em relação aos hemogramas das leucemias agudas. Então, isso aí é muito bom para a gente, né? E a gente vem em frente. Valber, deixa eu só chamar a atenção aqui para uma coisa. Essa imagem que está aí na tela, vocês percebem, são plasmócitos claríssimos, né? Então é para chamar a atenção justamente em relação a isso. Essa imagem, a gente vê que tem muitos plasmócitos e plasmócitos claros, né? Que dá para a gente perceber que são plasmócitos, porém, cadê o rolô? E mesmo assim, as pessoas ainda tendem a pensar em mieloma. Mas aqui nós temos um caso de leucemia plasmocítica, né? Onde a gente tem essa quantidade de plasmócitos no sangue periférico, não teria também como ser mieloma. Tá? Então, é uma outra patologia onde os colegas terminam pensando em mieloma, mesmo vendo uma grande quantidade de plasmócitos, como a gente está vendo aqui. E aqui não tem o rolô eritrocitário, que seria característico do mieloma, mas realmente na leucemia plasmocítica ele não aparece. Geralmente isso acontece porque não há essas células não secretam imunoglobulina,
por isso fica sem essa formação de rulô, né? E geralmente, para se considerar ou se pensar numa leucemia de células plasmáticas, geralmente você tem mais de 2.000 plasmócitos por minuto cúbico, valores absolutos, né? Em sangue periférico. Então, nesse caso, sim, a gente vai pensar numa leucemia de células plasmáticas. E aí, no laudo, Valber e Humberto, como é que vocês citariam? Claro que vocês usam de observações, né, para melhor direcionar, ou como vocês bem falaram, vou lá falar com o médico. No laudo ali, como é que vocês indicariam para o pessoal para poder até Geralmente, diferenciar? um exame como esse, Hélio, aí que você vê só anemia esclarecer, né, o paciente deve ter mais de 60 anos aí, se eu não me engano, você tem uma discreta plaquetopenia e uma anemia, né? Então, o que acontece? Se a gente encontrar rulô, a gente coloca presença de rulô eritrocitário, procura células com característica linfoplasmocitoide, se for aquelas clássicas com característica plasmócita, a gente pode até botar, mas a gente procura, se não encontrar, só vai como um rulô eritrocitário. É a única observação que a gente faz a contagem, confirma a contagem, né, liberada pelo equipamento, e libera. Aí, claro que nesses casos aqui, muitas vezes o exame vai para lá e o mieloma e o mielograma, que é uma decisão médica, ele depende da clínica do paciente, como eu disse às vezes, o paciente só bota assim, o médico. Anemia esclarecer, entendeu? Às vezes não tem nenhuma outra queixa, e se tem, ele não botou, porque se botasse seria perfeito, né, para a gente ter mais certeza daquilo que a gente está fazendo. Então, a única coisa que a gente faz num exame como esse, com característica de mieloma múltiplo, é confirmar o rulô, geralmente confirma, né, pela essa técnica in vitro, se havendo a formação de rulô, a gente coloca. Se o médico entra em contato com a gente, muitas vezes, eu acho que isso aí é um mieloma, né? Então, ele já diz antecipadamente que pode ser um mieloma, a gente só confirma se tem rulô ou não, que um dos casos do mieloma hipossecretor foi isso. A médica chegou para mim e disse, Valber, eu acho que é um mieloma múltiplo, clinicamente falando. E não tinha rulô. Só, doutora, não tem rulô. Ela disse, mas eu acho que vou fazer um mielograma. Fez, e era um mieloma múltiplo. Entendeu? Então, assim, é um exame que não tem outras coisas para botar. Claro que esses pacientes de mieloma múltiplo geralmente são susceptíveis a infecções, né? E, às vezes, essas infecções que comprometem até a vida do próprio paciente, né? Dependendo da infecção. Então, aí você pode apresentar um desvio à esquerda, né? Eu já encontrei até promielócito em casos de mieloma múltiplo. Mas aí são informações também que a gente não vai descrever. O próprio laudo, né, ele fala por si só, né? Presença de tantos tantos mielócitos, bastões, né? Algumas alterações degenerativas encontradas no granulócitos. Então, ele mesmo fala por si, né? Nesse caso. A grande importância, isso na minha opinião, primeiro, é a confirmação do rulô. Se você tiver um médico feito, a gente tem aqui, muito perto, né, que são os hematologistas, e perguntar, tem alguma clínica sobre isso, tal, porque eu vi isso. Então, ele diz, não, eu acho que pode ser um mieloma, ou então o paciente tem insuficiência renal, né? Então, assim, se ele já tiver um resultado de uma eletroforese de proteína, que ajudaria muito, que em muitos casos, às vezes, chega com pico monoclonal, mas nem todos os exames, nem todos os pacientes que têm pico monoclonal, ele é um mieloma múltiplo. Existe alguns que têm um pico monoclonal, né, que não é. Nem tem um que a gente pegou agora, uma doença de células plasmáticas, que foi a macroglobulinemia de Waldenström, que tinha eu nunca tinha visto, foi, eu acho, o primeiro caso, e eu fui fazer um esfregaço e não conseguia fazer, o esfregaço ficava bem curtinho. Eu disse, oxe, tem que fazer de novo? Não. Fiz de novo, 3 lâminas, tem coisa errada, pedi para o técnico fazer, para ver se ele fazia melhor que eu. Deu do mesmo jeito. Aí a gente fez uma diluição. Quando a gente diluiu em partes iguais e fez um esfregaço, o que aconteceu? O esfregaço foi feito, porém, a destruição das células foi praticamente total. Existia, esse paciente era uma mulher, nasceu em 1955, se eu não me engano, e ela tinha uma quantidade muito grande de células estouradas.
né? Então, assim, essa patologia, ela apresenta uma alta viscosidade, porque a imunoglobulina IgM está muito elevada. Ela, claro que pode confundir com o linfoma de células plasmáticas, tem também, se eu não me engano, pode ser até confundida com um linfoma esplênico da zona marginal. Mas, o que acontece? Quando a gente o médico fez a medula, o esfregaço ficou do mesmo jeito. Ele não conseguia fazer o esfregaço. Aí fez os exames complementares, fez a eletroforese de proteína, fez a imunofenotipagem e o direcionamento realmente foi para macroglobulinemia de Waldenström. E foi um caso raro aí, talvez nós até publiquemos esse caso. Foi muito interessante. Não sei se o Beto tem foto dele aí, que eu acho que eu não sei se eu mandei. Mas é muito assim que as células parecem com células plasmáticas, mas ao mesmo tempo não parecem com células plasmáticas. São células pequenas, não tem citoplasma muito abundante, ele é basofílico, a cromatina é menos densa, tanto no sangue periférico como na medula óssea. Não, acho que você não mandou não, Rob, para minhas fotos, só para complementar. Não. Aí, ó, vê aí, Hélio, esse hemograma praticamente tem o quê aqui? Só anemia, né? A plaqueta está ali no limite e os leucócitos dentro da normalidade. Então, são exames, a maior parte são exames como esse. Porque, assim, com a gravidade da doença, lógico que os hemogramas eles se alteram mais, como nós já vimos aí, alguns com o hematócrito mais baixo, com as plaquetas mais baixas e com aquela característica que até o Valber falou. Às vezes nós encontramos até células que lembram células imaturas, né? Quando eu digo imatura é pensando em blasto. Tem os granulócitos imaturos, que é justamente nessa fase que o mieloma ele apresenta a reação leucoeritroblástica também. Então, nós poderemos ter, inclusive, uma quantidade elevada de leucócitos e presença de eritroblastos. Aí é importante também a gente conseguir diferenciar bem os eritroblastos de alguns linfócitos plasmocitoides que possam aparecer nesse hemograma. Deixa eu ver aqui. Eu tenho umas imagens aqui que eu até coloquei para a gente poder... Olha outro. Esse aqui, a série vermelha, está mais afetada, né? Isso é devido ao grau já um pouco mais intenso na medula, né? A medula está sendo afetada de maneira mais intensa. Pronto, olha aqui. Aqui nessa imagem nós temos alguns linfócitos, uns lembram plasmócitos, outros não, né? Então, nem sempre no hemograma de um paciente com mieloma nós vamos encontrar plasmócitos como a gente viu nas imagens anteriores, né? Realmente aquelas são os plasmócitos clássicos. Então, nós teremos alguns linfócitos, esses aqui parecem mais linfócitos reativos, nós poderemos ter alguns com citoplasma mais hiperbasofílico, né? E que realmente a gente lembre o plasmócito, e a gente vai ficar na dúvida. Só que nem sempre a gente não aconselha, na verdade, a gente não aconselha que você não coloque no hemograma como plasmócito se realmente não for aquela característica bem clássica do plasmócito. É melhor que você cite como um linfócito reativo plasmocitoide, porque pode ser que, no final das contas, nós não estejamos aí diante de um quadro onde se costuma encontrar plasmócito, e aí você termine liberando de forma equivocada, tá? Principalmente, né, Humberto, se tiver poucas células, aparece uma, duas, você dizer logo que é plasmócito, eu acho que assim, pode não ser um mieloma, né? Pode ser uma célula, realmente uma célula, um linfócito B, né? Bem ativado, né? Um linfoplasmocitoide, e não sei. Então, se você tem uma ou duas células, por que botar plasmócito? Ou por que não botar características linfoplasmocíticas? Que aí, com o rolô, o médico, claro, é hematologista, que a grande maioria dos médicos talvez não entenda essas denominações, aí vai realmente atentar a idade, né? O low, com linfócitos com características plasmocíticas, aí o cara diz, não, aqui tem coisa, né? E pode terminar ou fazendo uma eletroforese de proteína, para ver se apresenta um pico monoclonal, ou fazer, se for no serviço da gente, já faz um mielograma, porque ali mesmo já fecha o diagnóstico. Eu queria acrescentar uma coisa, Hélio, porque até o Valber já respondeu aí, mas assim,
realmente essa questão do contato do médico com o serviço também nos favorece quanto laboratório, porque a gente tem as informações mais necessárias para a gente raciocinar, mas a boa parte das vezes também não vem, né? Mas quando não vem, a gente procura. E assim, o fato de que você perguntou, as observações que vocês usam no hemograma, também nós nos favorecemos, porque dificilmente vai chegar um hemograma para a gente do tipo inflamatório, que seria o caso de apresentar rolô também, né? A gente sabe que determinadas inflamações, elas vão apresentar ali o rolô, principalmente aqueles exames onde tem VHS elevado. Então, poderão apresentar o rolô. Só que quando chega para a gente, realmente estão investigando outras coisas, entendeu? E aí favorece nesse sentido. E pelo fato do nosso exame ser realmente direcionado para os hematologistas que atendem lá no serviço, eles já sabem, quando a gente coloca essa observação de rolô, a gente está chamando a atenção para isso. E aí junta tudo, né? A idade do paciente, as características clínicas que eles já avaliaram. E quando chega o exame assim, eles já sabem que a gente está querendo dizer, aí lógico, eles vão avaliar se realmente bate com essas características e se vão fazer o mielograma ou não para realmente só fechar o caso. Show de bola. Você respondeu minha pergunta que eu ia fazer aí, que era realmente direcionada, né, ao serviço de vocês. Isso vai ser muito diferente de um cara que trabalha, por exemplo, em uma instituição que é ambulatorial, né? Então, até isso é importante, né? O serviço que vocês trabalham. Eu acho que a gente fechou, né? Consegue finalizar agora. Vocês têm mais algum complemento, alguma dica? Lembrando também, tá, pessoal? Todas as redes aí do Lab Prática aqui na descrição. Vocês podem seguir lá também no Instagram, tá? Eu tenho um conselho, né? Façam o seu hemograma com a visão hematológica. Entenda um pouco de clínica. A gente não tem que ser especialista em clínica, não. A gente tem que ser especialista em morfologia, né? Mas um pouco de entender as clínicas são as doenças que alteram o hemograma. Se você encontra essas alterações no hemograma, você vai relacionar com alguma patologia. Então, isso fecha um funil para o médico fazer a sua avaliação e fechar o seu diagnóstico. Então, o objetivo da gente é dar esse subsídio aos médicos. Só novamente relembrar assim, dos cuidados, né, que a gente deve ter quando a gente está fazendo um hemograma, um exame qualquer, na verdade, a gente tem que pensar que a gente está cuidando de uma vida, né, e não de uma amostra, não é um tubo de sangue, né? É uma vida que está ali, e a gente tem que pensar, tem que sempre estar fazendo como se estivesse fazendo para sua mãe, para o seu filho, ou seja, dando o nosso melhor. Com certeza a gente vai conseguir fazer o que realmente a gente deve fazer quando a gente pensa nesses pacientes, tá? Que é dar o nosso melhor. E com certeza contribuir na identificação correta da doença dele, contribuir na qualidade de vida desse paciente. Então, pessoal, foi isso. Foi uma baita aula, né? Então, vou agradecer vocês dois mais uma vez. Foi de grande valia, com certeza, para todos aqui. Se não conseguiram acompanhar de imediato, vai ficar para a posteridade. Então, vou agradecer vocês. Muito obrigado por dispor realmente do tempo de vocês, tá? Boa noite para você também, Hélio. Boa noite a todos. Bom descanso. Boa noite aí, pessoal. Foi um prazer aí. Até mais.